Olá, abençoados. Mais uma vez aqui reunido através desse canal Haroldo Lira CE. Bem-vindos sejam todos a mais essa nossa reunião. Você aí na sua casa, eu aqui na minha, através desse canal, através do YouTube. E agradecendo sempre aí aos inscritos, aos novos inscritos, pedindo que você também se inscreva aí no canal, dê o like, compartilha. E abençoado, mais uma vez aqui, tentando te levar ao entendimento da Bíblia com a mente de Cristo. Mais uma vez, falando ainda da ressurreição dos corpos, do qual nós já estamos aí com 3 dias falando a respeito, tentando te explicar que a ressurreição dos corpos não é a ressurreição e nem a ressuscitação do homem. O homem não ressuscita. E o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Então, essa ressuscitação dos corpos do qual a Bíblia fala se refere aos espíritos, e isso antes do ano 70, porque depois do ano 70 não existe mais ressuscitação de corpos. Como Paulo fala lá, eu vou mostrar para vocês aqui, ele disse: os mortos ressuscitarão, e nós, Paulo falando com ele e com os coríntios, ele diz: e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Então nós dessa geração, todos aqueles da geração do ano 70 para frente, já nasceram transformados. Transformado como, Lira? O espírito. Não existe mais ressuscitação e nem transformação de corpos, porque tudo já foi consumado. Ele já fez todas as coisas e foi de uma vez só. Ele não vai ficar fazendo nada para sempre. Entende, abençoado? Então, mais uma vez te explicando, como sempre, a Bíblia é um conjunto de livros histórico, é uma história, é passado. A Bíblia é passado. Se você for ler a Bíblia e botar para o presente ou botar para o futuro, você, como eu já citei, você tem que apresentar todos os personagens da Bíblia, desde Gênesis. Você tem que apresentar todos vivos, os profetas, tudo, até chegar em Cristo, até chegar no Filho do Homem, e tu tem que apresentar ele também vivo. Por quê? Porque não foi ele que veio cumprir a Bíblia, abençoado. A lei e os profetas não vigoraram somente até João, o profeta João. Então não tem mais nada para fazer, abençoado. Tudo já aconteceu e quem fez foi ele. Não é para tu fazer nada. Não é para tu ter nada. Não é para tu ter igreja. Não é para tu ter cão guloso, pastor. Não é para tu ter cão de saia, padre e nem papa. É para tu ter Cristo. É para tu ter Deus. Crendo que ele já consumou todas as coisas e que você vive por fé no que ele já fez. Não é para você fazer nada. Entendeu, bebê? Então, eu queria só abrir aqui uma exceção, te explicando o porquê que eu acabei de te falar que a Bíblia é um conjunto de livros históricos que é passado, e que você tem que ler a Bíblia como uma história que já aconteceu. Não é para você botar como livros históricos, porque senão vai ter que acontecer tudo. Ele vai ter que vir, ele vai ter que ele vai ter que sofrer, ele vai ter que fazer os milagres que ele já fez. Que milagre? Ele fazia milagre para que eles, os judeus,
que fosse um espírito revestido de carne, e entendesse que ele era Cristo, era o Messias. Não foi por outra coisa, só foi por isso. Então, ó, aqui depois da ressurreição de Cristo, ele apareceu aos discípulos e ele explicou as Escrituras. E eu vou ler para tu entender que ele está explicando para eles que tudo já foi consumado. E é o que eu vou explicar para vocês. Olha, Jesus explica as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse a eles: são estas as palavras que eu vos falei. Vos não é eu nem é tu, é a ele lá, o discípulo. Que vos falei, estando ainda convosco, quando ele estava no cumprimento da Bíblia, como Jesus de Nazaré, que na cruz ele falou está consumado. Então, o que foi consumado, Lira? Toda a Bíblia, toda a obra de Deus que ele confiou ao Filho para ele cumprir. O quê? Tudo espiritual. Tudo espiritual. E ele disse, ó, ele explicando para eles lá, e eu explicando para vocês que tudo já foi feito. Não é para tu fazer nada, não é para tu ter nada, não é para tu pedir nada, não é para tu dar nada. É só para tu crer no que ele já fez. E que você é filho dele, o Espírito, e que o Espírito de Deus já habita em você, e que você é templo e morada dele. Que ele não habita em santuário feito por mão de homens. É isso que você tem que entender. Importava, ele explicando, ó, para eles lá e eu falando para vocês que tudo é passado. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele está explicando para os discípulos lá, e eu explicando para vocês, que tudo que estava escrito através dos profetas, prometido por Deus, na lei de Moisés e nos salmos, tudo isso ele está dizendo que importava que se cumprisse. Se cumprisse é passado, presente ou é futuro? É passado. Que é o que ele está explicando. Se cumprisse, ele já tinha cumprido. Aí ele continua, 45. Então lhes abriu o entendimento. Lhes abriu o entendimento, está falando com quem? Quem foi que abriu o entendimento? Ele está falando com quem? Jesus de Nazaré, com o discípulo, aqueles que andavam com ele e que não entendiam nada. E nós? Hoje, em pleno século XXI, foi aberto o meu entendimento. E eu estou passando para vocês que tudo é passado. Que não é para tu estar nessa macumba aí, chamada igreja, se reunido para chamar Deus de mentiroso. Como assim, Lira? Dizendo que ele não fez nada. Que através do teu culto, através da tua macumba, que vai fazer. Isso é loucura, abençoado. Isso é loucura. O homem só tem poder para fazer tapioca, café e fritar ovo. E olhe lá, a obra de papai foi ele que já fez. É para tu crer, bebê. Vai cuidar da tua família. Vai para uma churrascaria, vai para uma pizzaria, vai para uma praia. Deixa de ir para essa macumba, para chamar Deus de mentiroso. Que macumba, Lira? Essas igrejas que são Satanás. O que é Satanás, Lira? Satanás é o opositor, é tudo aquilo que se opõe às coisas de Deus. Deus já fez todas as coisas, a Bíblia é passado, não tem mais nada para fazer, porque quem fez foi ele. E vocês se reúnem para dizer que vão fazer a obra de papai. Ô, abençoado, a obra de papai, né? Ele deu ordem, ele enviou o filho dele para fazer a obra dele. E ele já fez. É para tu crer nisso, ô bebê. Então ele continua. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem
as escrituras. Quem? Ele, os discípulos. Que isso aqui está falando com os discípulos. 46. E lhes disse a ele, aos discípulos. Não está falando comigo. Não está falando contigo. Não está falando com ladrão. E lhes disse, assim está escrito. Ele explicando para os discípulos o que estava escrito já e que tinha que acontecer. Que Pedro foi chamado de Satanás porque estava se opondo ao que tinha que acontecer. Jesus foi explicar para ele, olha Pedro, eu vou ter que morrer, eu vou ter que apanhar, eu vou ter que ser cuspido, eu vou ser crucificado, porque assim está escrito. E Pedro disse que nada disso te aconteça, Senhor. Contra. E ele disse, arreda, Satanás, arreda, opositor. E o Satanás do pastor é ele, abençoado. E vocês religiosos, vocês evangélicos, vocês católicos, são tudo um monte de Satanás. Por que, Lira? Porque vocês se opõem. O que já aconteceu, você diz que é mentira e quer fazer. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo, falando dele, havia de padecer, de morrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Foi o que aconteceu, porque já estava escrito, bebê. Tudo já aconteceu. 47. E que em seu nome, no nome dele, se pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. Essas nações, né? Essas nações não é países. Nações é um conjunto de um povo. Conjunto de um povo. É um conjunto de uma nação, é compreendida por estado, por reinos e etc. Isso eram as nações. Que era Jerusalém e as cidades circunvizinhas. E ele continua. Então esse evangelho do reino, né? Que seria pregado a todas as nações, a todos eles lá, a toda Israel, né? Esse arrependimento para a remissão de pecados, né? O que foi, Lira, passado, já que a Bíblia é tudo passado, o que foi o pecado para Deus, que eles teriam que se arrepender? A transgressão da lei. Então, para Deus, né, todo homem, ele foi pecador. Que todo homem? Toda Israel. Todos eles lá. Por quê? Porque a lei de Moisés eram 613 mandamentos e ordenança, dos quais nenhum homem dessa geração cumpriu. Porque a lei de Moisés dizia que se você tropeçasse num ponto, você era culpado de todos. Então o que acontecia? O cara fazia 1, 2, 3, 4, 5 pontos, e quando era no sexto, ele tropeçava. Então começava tudo de novo. E logicamente que, como Deus prometeu que enviaria o seu filho para cumprir a lei e os profetas, e é claro que não era para eles cumprir, era tudo sombra. Então quando ele veio, ele disse, eu não vim abrogar a lei, eu não vim pôr fim à lei, eu vim cumprir. Quem? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, abençoado. E quem foi que pôs sim a lei? O ressuscitado. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Entendeu, abençoado? Então, ó. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E aí ele continua,
no 48 e diz assim, vós. Vós não é eu nem tu, abençoado. Para você ler a Bíblia e você entender, primeiro, tu tem que ler a Bíblia como história, como passado. Segundo, tu tem que procurar ter um entendimento, da cultura judaica. Por exemplo, existem coisas, por exemplo, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, o que é que o pastor te explica? Diz que Jesus vai vir sobre as nuvens e todo mundo vai ver. Mas Espírito ninguém vê, pastor. Espírito não vê. É porque tu é analfabeto, tu, junto com os doutores em teologia, né? E os que não são, prega isso para roubar, para te enganar, para escravizar. Então, o que significa para a nação judaica vir sobre as nuvens? Vir sobre as nuvens, viu, doutor em teologia? Mentiroso, pastor. Significa Deus trazer uma sentença contra um determinado povo. Foi assim quando ele trouxe uma sentença ao Egito. Eis que vem cavalgando numa nuvem ligeira. Isso é uma linguagem de figura que os judeus entendiam e que vocês são burros e não entendem. E aí explica isso literal para as pessoas aguardar aquilo que já aconteceu e que não foi para eles. Abençoado, a Bíblia não foi escrito para nenhum outro povo a não ser para o povo de Israel. O povo é escolhido por Deus. Aquele povo foi escolhido exclusivamente por Deus para ser o povo dele naquela geração, abençoado. Os outros povos não existiam. Só existia ele e os romanos, aqueles que não tinham sangue judaico, que eram os gentios. Entendeu, abençoado? Então a Bíblia foi escrita para eles, porque eles tinham que obedecer a Bíblia. Eles tinham que obedecer. E nós já nascemos com tudo. Só para tu crer que isso daqui já se cumpriu. Só isso, bebê. Não é para tu viver nada. Não é para tu viver graça, não é para tu viver desgraça, não é para tu viver lei, não é para tu viver profeta, não é para tu viver salmo, não é para tu viver a história de Jesus de Nazaré. Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 livros históricos e o resto da Bíblia inteira. Entendeu, abençoado? Então, ó, ele diz aqui no 48, vós são eles. Vós sois testemunha destas coisas. Que coisa? Que a Bíblia tinha se cumprido. Que a Bíblia passou a ser a história. Que muito embora ele está dizendo para ele que tudo já se cumpriu, antes, porém, todavia, contudo, Mateus 24, 34 ainda não tinha se cumprido. Como assim, Lira? Juridicamente, fisicamente, porque a lei, fisicamente, juridicamente, muito embora para Deus já não tinha mais nenhum valor, nem a lei, nem os profetas, e nem mais nada, espiritualmente, né? Ainda estava em andamento a profecia de Mateus 24, 34, que tudo não passará desta geração, a geração deles, que se consumaria no ano 70. Entende, abençoado? E a profecia de Daniel 9, 24, a invasão do Império Romano. É a queda do templo. Você sabe, claro que vocês não sabem. Crente não sabe de nada, evangélico não sabe nada. Nem evangélico, nem católico, nem espírita, nada, vocês não sabem nada. Por que, Lira?
Porque vocês só servem a homem. E o homem somente. O cão guloso somente para te roubar. Ele não prega a verdade de nada. Por isso que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Dos homens. Dos homens, abençoado. Para você ter só ele. Essa é a libertação, da qual já aconteceu comigo. Então, como eu já te falei, né? Como eu já te falei, vocês sabem, não sabem, qual foi a última coisa que Deus fez no cumprimento da Bíblia, juridicamente, fisicamente, terrena, vocês sabem? Não sabe. Não sabe. E eu vou dizer para vocês, e vocês dizem que é mentira, mesmo você mostrando aqui. E Lira, onde é que está escrito o que tu vai falar? Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24 foram as últimas profecias que foram cumpridas. A profecia de Jesus de Nazaré e de Daniel, do profeta Daniel. E que essa profecia era jurídica, era terrena. E qual era? O que foi que Deus fez na terra? Qual foi a última ação de Deus na terra? A vingança. A vingança do qual ele prometeu. A vingança contra a religião que vocês têm hoje. Que vocês são rebeldes. Ele acabou com a religião, ele destruiu o templo, a igreja de parede, ele matou todos os pastores da época, ele matou todos os sumos sacerdotes, ele matou todas as esposas deles, tudo, e acabou com tudo. Foi a última coisa que ele fez, com a invasão do Império Romano, com a grande tribulação que vocês estão esperando. E a grande tribulação foi exatamente isso. Acabar com a religião, abençoado. Acabar com o templo. Matar aqueles que mataram Jesus. Que é igual esses cães que estão aí fora, que vocês adoram. Por que, Lira? Porque eles só roubavam, igual os que estão aí. Então eles não queriam, Jesus para eles era um intruso. Esses cães que estão aí fora falam o tempo todo de Jesus. Mas se Jesus aparecesse aqui dizendo que era Jesus, eles mandavam matar, dizendo que não era. A mesma coisa que aconteceu. E que não vai mais acontecer. O que está acontecendo é que tudo que você semeia, você colhe. Você é religioso, tu tá semeando, tu tá perdendo o teu dinheiro, tá perdendo o teu tempo, tá desonrando a Deus, tá mentindo contra Deus por falta de entendimento. Por causa do teu ladrão. Só por isso. Então a última coisa que Deus fez no mundo foi acabar com a religião. E que esses desgraçados, todos que estão aí fora, são rebeldes e criaram as religiões de novo. E leva o povo à idolatria. Leva o povo a essa miséria que está aí fora. Entendeu, abençoado? E eles cada vez mais ricos. E vocês cada vez mais pobres. Nem ovo vocês não comem mais. E eles, todo de 6 em 6 meses, ele troca de Hilux. E é a prova de bala, tá, bebê? E outros trocam de avião. Outros trocam de helicóptero. Outros compram um monte de manada de boi. Outros compram mais rádio, mais emissora de televisão. Criam a bancada do evangelho. Todo ano se renova. E pronto, tá aí, poderosos. Se tornaram poderosos, abençoados. Por causa de vocês. Só por causa de vocês. Que são muito burros. Você prega, mostra e você diz que é mentira. Então, ó, continuando aqui no 49, ele diz: eis que envio sobre vós, vós é eles, abençoado. A promessa de meu Pai. Permanecei, pois,
na cidade, até que venha do alto, até que do alto sejais revestido de poder. Falando de que, Lira? Do Espírito Santo. Então os discípulos ouviram tudo, eles explicaram tudo, e ele mandou eles ficarem lá. Ficarem lá, e que do alto viria aquilo que ele prometeu, o guia. Que tu disse que o teu guia é o teu pastor. Jesus disse, não chamareis ninguém de pai, porque vocês só têm um pai. É quem? O Espírito Santo, Deus. E o que vocês dizem? Tá vendo aquele pastor lá? Aquele que tá de gravata. Aquele ali é o meu pai na fé. Ô, abençoado, aprende, abençoado. Aprende. Então, abençoado, eu vou parar aqui. Tudo que eu falo aqui, se não servir para vocês, serve para mim. E que eu vou dar continuidade aqui, falando sobre esses assuntos e pedindo aí que você compartilhe e que você passa a entender, para tu ter uma vida sem medo de diabo, sem medo de Satanás, querendo ter as coisas que tu não pode, indo pra macumba, dizendo que vai fazer campanha. Ô, abençoado, sai dessa, abençoado, para com isso, deixa disso. Então, boa noite a todos, até a próxima.